Você certamente já ouviu alguma história ou conhece alguém que acabou sendo lesado, perdeu muito dinheiro ou mesmo foi vítima de algum crime pelo simples fato de ter conhecido alguém num aplicativo de relacionamento e se apaixonado por ele. É o chamado golpe do amor. A criação do Pix, a facilidade de acessar contas bancárias por aplicativos e a popularização dos apps de relacionamento alteraram o modus operandi dos bandidos e eles se formaram até mesmo quadrilhas. Além de um problema social e pessoal, é uma questão policial também. Um levantamento da Divisão Antissequestro de São Paulo mostrou que no ano passado, 96% dos casos de sequestro registrados foram de vítimas que tinham acessado algum aplicativo de namoro. Dos 51 casos, 49 ocorreram assim, e em todos eles as vítimas foram homens. Eu sou William França e é para tratar do projeto de lei que altera o Código Penal e aumenta a pena para o crime de estelionato quando o autor estiver em relação afetiva com a vítima, que eu converso agora com seu autor, deputado Ricardo Aires, que representa o Tocantins pelo Republicanos e que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Boa tarde, para mim é um prazer mais uma vez estar aqui para falar sobre esse projeto e de toda a nossa ação parlamentar que tem como objetivo consertar todas essas mazelas que, infelizmente, a tecnologia vem criando no nosso dia a dia e que precisa ter repercussão no Código Penal, que precisa ser aperfeiçoada no dia a dia. Esse golpe do amor tem diferentes nuances e ele está acontecendo no país inteiro, não é isso? Infelizmente se tornou bastante corriqueiro, até porque os relacionamentos cada vez mais fugazes e a utilização dos instrumentos de tecnologia, o site de relacionamento tem tornado mais fácil essa interação entre homens, mulheres, entre pessoas do mesmo sexo, e claro que isso significa um aumento da criminalidade, em especial do estelionato, que é essa prática que a gente agora busca coibir com o aumento de pena para o que a gente qualifica como estelionato afetivo ou estelionato sentimental. Qual é a sua proposta? Bem, a minha proposta é o seguinte: o estelionato ele é penalizado com a reclusão de 1 a 5 anos mais multa. A minha sugestão é criar uma qualificadora para quem engana alguém dentro de uma relação afetiva, e eu quero falar um pouco sobre isso também, porque muita gente às vezes até pode interpretar que isso tenha que ter necessariamente um cunho conjugal ou mesmo sexual, mas não é só isso. Então o que eu proponho é um acréscimo de 1/3 a 2/3 para quem se utilizar de uma relação afetiva com o objetivo de auferir alguma vantagem de natureza econômica e patrimonial. Isso alterando o Código Penal, na hora que houver um julgamento da pessoa envolvida, aquele é um agravante na pena que é aplicada. Isso, a gente propõe um agravo nesta pena de até 2/3 em função dessa situação que qualifica esse estelionato que se desenvolve por meios de relacionamento e sites de relacionamento e que tenha cunho afetivo. O estelionato simplesmente constitui um crime que uma pessoa engana a outra com o objetivo de auferir alguma vantagem. Essa qualificadora que eu proponho é no sentido de que quando essa pessoa se utiliza de uma relação afetiva para buscar esse tipo de vantagem financeira, ela precisa ser penalizada com um agravante. O senhor falou que não se trata apenas de uma questão de relacionamento pessoal ou sexual, por exemplo, é uma questão um pouco mais ampliada, não é isso? Na verdade, o que corriqueiramente acontece é uma relação afetiva de cunho sexual, conjugal, em que as pessoas se conhecem por um site de relacionamento e ali passam a supostamente desenvolver, pelo menos sob a ótica de uma pessoa, um relacionamento estável ou duradouro. Mas o que a gente propõe na amplitude da nossa proposta não é apenas regular e disciplinar essas relações que têm como objetivo um relacionamento amoroso ou sexual estável. A gente também busca penalizar, eventualmente, aquelas pessoas que se aproximam de outra e que invocam a amizade, ou às vezes até crimes que aconteçam entre parentes e que tenham também um conteúdo afetivo que motiva e que acaba criando uma relação de confiança que desdobra na ocorrência desse ilícito penal.
Na verdade, isso acontece muitas vezes, hoje a gente vê com idosos, né? Às vezes o idoso tem uma aposentadoria e aí a pessoa se aproxima, tenta fazer alguma relação. É nesse aspecto que o senhor quer ampliar um pouco o conceito desse? Exatamente. Nós temos aí grande parte da população idosa que desenvolve algum tipo de amizade e pessoas, às vezes, procuram, a par dessa amizade, obterem algum tipo de vantagem de natureza ilícita. Então, nós vamos censurar isso também. Então, quando a gente coloca o conceito de relação afetiva, a gente amplia para além da relação amorosa, de natureza sexual, aquela relação de confiança que se estabelece através de uma afeição que uma pessoa passa a desenvolver. Né? E claro que isso também vem muito em decorrência dessa carência afetiva que as pessoas passam e que acabam fazendo com que migrem todo o seu sentimento para os sites aplicativos, né, de relacionamento, que passam a ser refúgio para esses problemas de natureza psicológicas que todo mundo passa, essa carência afetiva. O senhor, vamos voltar aqui ao tema do golpe do amor, que é o que mais tem se falado aí. O senhor é lá do Tocantins, tem uma história interessante por lá, mas, assim, interessante do ponto de vista para a gente contar, né? Mas nada interessante para quem foi as vítimas, não é isso? E foi exatamente isso que me motivou a estudar melhor essa matéria. Nós tivemos um caso muito específico em que um homem enganou mais de 9 mulheres e, infelizmente, aplicou o golpe em todas elas, que perfazem aí mais de R$1,5 milhão de reais. Então, houve uma vantagem ilícita estrondorosa em função desse relacionamento afetivo prometido por essa pessoa, que trouxe aí um dissabor grande de natureza patrimonial e psicológica para 9 mulheres no estado de Tocantins. Aí eu imaginei, se uma pessoa lesou outras 9 e conseguiu uma vantagem dessa monta, imagine quantos crimes desses não ocorrem país afora, e a gente precisa, de maneira muito contundente, criar esse agravante para penalizar essas pessoas com o aumento de pena que é que a gente propõe aqui. Eu trouxe uns dados iniciais em São Paulo, lá a prática é um pouco diferente. Os homens é que estão se tornando maior parte das vítimas, né? E também é uma distorção da mesma história, não é isso? Isso, tudo acaba se desdobrando dessa carência afetiva, dos relacionamentos fugazes que estabelecem através da internet, a utilização fácil desses aplicativos de relacionamento. No caso desses grandes centros, o que acontece cotidianamente, e aí nós estamos falando de outro ilícito penal, que é o sequestro relâmpago, né, que é assim conhecido, eles vêm dessa mesma engenharia socioafetiva, né? Só que a ocorrência é diversa dessa, porque as pessoas, às vezes, motivam um encontro, e nesse encontro que se qualificam às vezes até como Boa Noite Cinderela, utilizam de alguns tipos de ardil para atrair essa vítima e assim praticar algum crime de natureza patrimonial, que é um pouco diferente desse golpe do amor, em que geralmente não se encontra nem pessoalmente, muito embora eu já tenha alguns casos relatados de encontros pessoais que aconteçam. O senhor falou que não se encontra pessoalmente porque às vezes são simplesmente virtuais. E num tempo de inteligência artificial e de realidades modificadas, isso se torna ainda mais complicado, né? Isso se torna muito mais perigoso, porque com a inteligência artificial vai se poder, por exemplo, moldar a voz de um artista ou alguém que desperte interesse sexual numa amplitude maior, que possa, inclusive, motivar em uma escalada muito maior, uma quantidade muito maior de ocorrências criminais dessa natureza. Então, a inteligência artificial vem, inclusive, para aumentar a incidência e fazer com que o aparelho de polícia tenha que se moldar e se adaptar a essa realidade que é imposta pelo avanço da tecnologia. Muito bem. O seu projeto, o senhor apresentou ele agora, ele deu início pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa o mérito, não é isso? Isso, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e lá terá parecer conclusivo, depois segue para o plenário e dali para o Senado. A gente imagina que, sendo ele aprovado na Câmara Federal, no Senado, eventualmente não tendo nenhuma alteração, a gente possa até o final do ano aprovar essa medida, que é muito importante, porque a legislação penal ela precisa avançar conforme a sociedade avança. E o desenvolvimento dessas tecnologias, a condição fugaz dos relacionamentos e o ardil
que se essas pessoas se utilizam para obterem vantagens, precisa ser censurada do ponto de vista criminal com muita contundência e essa é a minha proposta. Desejo sucesso na tramitação do projeto, deputado. A gente que agradece e nos sigam lá, dê sugestões para a gente fazer um bom mandato e melhorar a legislação do nosso país, essa é a nossa obrigação. Eu agradeço. Para o senhor voltar com novidades aí em breve. Vamos sim, obrigado. Tá bem. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 5.197 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.